Boas-vindas a esta nossa explicação visual. Hoje, a gente dá andamento à continuação do curso, focando especificamente na aula 7. Sabe aquele desafio universal que quase todo mundo enfrenta na gestão? Aquela tempestade de ideias completamente caóticas depois de um brainstorm? Como é que a gente transforma isso num plano estratégico de verdade? Pronto para execução? Pois é, das vezes a gente sai da sala com um quadro branco lotado de anotações e absolutamente nenhuma decisão clara. É exatamente aí que a metodologia IDM entra em cena com suas 4 fases. E na nossa análise de hoje, a gente vai ver isso acontecendo na prática. Vamos pegar ideias que parecem totalmente soltas e afunilar tudo isso até chegar a uma estratégia impecável e pronta para ação. Ok, vamos mergulhar nisso. Para demonstrar o poder de fogo dessa metodologia, a gente precisa de um problema real, bem complexo e atual. Então, a grande pergunta que vai guiar o nosso exercício prático é: como aumentar a adoção de bioinsumos no setor agrícola? E olha, esse é um desafio gigante. Não se trata só de vender um produto. Envolve mudar uma cultura inteira, trazer educação, quebrar paradigmas e construir muita confiança. É literalmente o cenário perfeito para testar esse funil de inovação, porque exige soluções que fogem totalmente do óbvio. O nosso roteiro de hoje é bem direto e vai seguir as fases exatas do método. 1. O desafio dos bioinsumos. 2. A divergência no brainstorm. 3. A convergência na primeira votação. 4. Conectando causas e efeitos. 5. O foco estratégico final. E por fim, o número 6, o poder do processo. Número 1. O desafio dos bioinsumos, que é o nosso ponto de partida. Número 2. Divergência. O brainstorming, a fase de expandir as possibilidades. Bom, para resolver aquele ponto de partida complexo, não dá para simplesmente adivinhar a solução perfeita logo de cara, certo? É preciso abrir a mente. Na etapa de divergência, o objetivo é criar volume mesmo, abrir as comportas de forma intencional e acolher o caos criativo. Mas, para isso não virar bagunça, tem uma regra de ouro super rígida: compartilhar ideias sem justificar. E isso é fundamental. Quando a gente começa a justificar, o senso crítico liga na hora, e aí trava todo o fluxo. A justificativa traz julgamentos antes da hora, cria debates que não levam a nada e acaba intimidando quem tem perspectivas novas. O foco agora é só jogar a ideia na mesa e pular para a próxima. E o resultado dessa liberdade toda sem julgamentos, um volume massivo de ideias. O exercício gerou um consolidado com 10 direções completamente diferentes. Algumas focam bem no lado financeiro, tipo crédito, financiamento e programas de bonificação. Outras miram no marketing, como selos verdes e exposição de casos de sucesso. Tem ideias mais educacionais, tipo assistência técnica gratuita e o famoso dia de campo. É uma verdadeira tempestade de opções. E ali, no meio de toda essa lista, de forma bem discreta, aparece a ideia do comparativo lado a lado. Inicialmente, é só mais uma vozinha perdida no meio da multidão, sem parecer ter nada de especial perto das ideias mais grandiosas. Número 3. Convergência. A primeira votação, funcionando como o nosso filtro inicial. Agora, o que é super interessante aqui é que, com a mesa cheia de ideias, é hora de mudar a engrenagem. A gente entra na convergência, onde aquele brainstorm caótico passa por uma primeira peneira. E o resultado diz muito. A ideia do dia de campo ganha de lavada, assumindo o topo com 11 votos, e faz total sentido. Um evento grande, demonstrativo, atrai muita atenção e passa aquela sensação de resolver o problema rápido. Logo atrás, vem os casos de sucesso. E o nosso comparativo lado a lado fica amargando um distante terceiro lugar com míseros 4 votos, seguido pelas parcerias e assistência técnica. Se o processo parasse por aí, o grande evento teria levado a taça. Mas a metodologia é mais profunda e não para na primeira impressão. Número 4. Conectando causas e efeitos. É aqui que mapeamos a estratégia. Agora entramos numa nova rodada de divergência, mas não para inventar coisas novas, e sim para descobrir como essas opções sobreviventes se conectam na prática. O que precisa acontecer primeiro para que a próxima etapa seja viável? Fazendo esse mapa de causa e efeito, a verdadeira hierarquia aparece. Tudo começa com as parcerias com cooperativas, que criam a confiança e a capilaridade. Isso abre portas para assistência técnica, que capacita o produtor. Essa assistência permite gerar os casos de sucesso. E são esses casos que inspiram a criação de um comparativo lado a lado na propriedade. E aí vem a grande epifania do método. Aquele aclamado dia de campo que tinha ganhado a primeira votação fica lá no finalzinho da cadeia. Por quê? Simples. Um evento de demonstração não serve para absolutamente nada se não tiver o comparativo lado a lado gerando as evidências antes. O evento é só o palco. A substância real está no comparativo. Número 5. O foco estratégico final. A hora da decisão.
Então, o ponto crucial aqui é o número 15. Com esse mapa lógico na mesa, o nível de clareza da equipe vai às alturas. A gente entra na convergência final e uma nova votação acontece. E olha a virada. O comparativo lado a lado pula daqueles 4 votinhos para impressionantes 15 votos. Ele assume a liderança de forma incontestável. A importância estrutural dessa ideia, que antes estava ofuscada pelo brilho de fazer um grande evento, agora ficou absurdamente óbvia para todo mundo. A nova hierarquia agora faz total sentido visualmente. O comparativo lado a lado dispara em primeiro. Em segundo ficam as parcerias com cooperativas e em terceiro a assistência técnica, ou seja, aquelas ideias focadas só no show e em resultados chamativos perderam espaço na priorização. A base tomou o seu lugar de direito porque ficou cristalino que, sem essa fundação sólida e prática, o resultado lá na frente simplesmente não se sustenta. E qual foi a justificativa para essa vitória tão avassaladora? É que essa ideia ataca a raiz do problema. Ela gera aquela prova prática e irrefutável que quem trabalha no campo precisa ver. Ninguém adota uma novidade só com promessa de marketing. A galera precisa observar, dentro da propriedade, na mesma safra, exatamente ao lado do sistema convencional, como o produto funciona. O comparativo cria a evidência real. E todo o resto, como o próprio dia de campo, acaba sendo só uma consequência natural dessa prova indiscutível. Número 6. O poder do processo, saindo do caos em direção à clareza. E isso ilustra de forma brilhante o grande aprendizado da continuação do curso, a aula 7. É fascinante ver como esse processo de 4 etapas consegue pegar ar e transformar em decisões hipersólidas. Aquele caos inicial não é descartado, ele é processado de um jeito muito inteligente. É como se fosse o ato de respirar. A divergência é puxar o ar, ter a coragem de expandir e criar tempestades de ideias. A convergência é soltar o ar, ter a disciplina de focar, filtrar e definir prioridades. O segredo mágico da coisa está justamente nessa alternância. É assim que pensamentos super dispersos viram ações de altíssimo impacto. O que a gente viu hoje é uma estrutura universal. Funciona para qualquer problema que pareça insolúvel, não apenas para o agro. É uma ferramenta absurda para organizar o caos. Então fica aqui a grande provocação. Olhando para os desafios do dia a dia, quais são aquelas ideias soltas que estão só ocupando espaço no quadro branco e que precisam urgentemente ser jogadas dentro desse funil de inovação? A resposta perfeita provavelmente já está lá, no meio do caos, só esperando para ser mapeada. Fica a reflexão e até nossa próxima análise.